Senhoras senadoras, cumprimento os alunos do Mato Grosso que estão aqui. E, senhor presidente, eu creio que nós, os líderes desse país, que somos os políticos eleitos, não falo só os senadores, deputados federais, mas também os estaduais, os vereadores, presidente da República, todos, nós não estamos atentos ao que está acontecendo nesse país e nem estamos entendendo direito o que está acontecendo, sobretudo, visivelmente, desde junho, mas que já vem há muito tempo. Senador, quando eu vi hoje o Bom Dia Brasil, é inacreditável o que a gente está vendo sem fazer nada. As manifestações daquilo que eu falava aqui, senador Mozarildo, que um dia aconteceria, os desiludidos junto com os desesperados. Os desiludidos, os professores. Os desesperados, os mascarados, que por aí estão chamando de vândalos. Nós não estamos entendendo que isso ia acontecer. Não fomos capazes, como líderes, de perceber que isso ia acontecer. Mas tem mais. Nós estamos cometendo o gravíssimo erro de achar que as manifestações ocorrem por meia hora, 1 hora, 2 horas e depois termina. No mundo de hoje, as manifestações são permanentes, são invisíveis, inclusive. As pessoas vão para a rua, fazem manifestações ou depredam, seja desiludidos pacificamente, sejam desesperados que querem apenas quebrar, e vão para casa, mas continuam mobilizados. Continuam mobilizados por uma coisa que hoje faz, senador Couto, com que a praça seja o mundo todo, que é a internet. As pessoas estão mobilizadas até quando dormem, quase, porque elas têm esse instrumento. E aí, o que a gente vê é que aqueles que querem mudar os desiludidos se encontram com aqueles que querem quebrar os desesperados. E o risco do que pode vir a acontecer, na medida em que isso vá se generalizando, é muito grave. E quando eu digo generalizando, senador Maldani, eu não digo do ponto de vista geográfico do Brasil. Eu falo generalizando do ponto de vista temporal. Cada dia uma manifestação diferente. Cada dia um quebra-quebra diferente. Essa situação merece uma reflexão, merece um cuidado. E mais que isso, merece com que a grande liderança desse país, que é a presidenta da República, assuma que o país vive uma guerrilha que eu tenho chamado de cibernética, porque ela não usa fuzil, ela usa computador para organizar seus movimentos. E aí, senador Maldani, quando se juntam os desiludidos pela frustração de anos de um governo que não atendeu às suas promessas, com os desesperados que já não acreditam em mais nada, quando juntam-se aqueles que vão à rua pacificamente para mudar o Brasil, com aqueles que vão para a rua para quebrar as coisas do Brasil, na medida que isso se generalize no espaço e no tempo, nós vamos entrar num período muito, mas muito difícil, um período de desarticulação do tecido social. Nós somos os líderes. Nós temos que não apenas perceber que isso está acontecendo, como saber o que fazer para impedir que essa bomba, que já está explodindo aos pouquinhos, ela exploda de uma maneira mais geral. E aí, eu não vejo outra maneira, além de entender a coisa, é começar um grande diálogo por uma reordenação do tecido social brasileiro. Por um novo pacto social em que se descubra como fazer para que o povo desiludido volte a ter vontade de fazer as coisas e os desesperados passem a ter a vontade e a esperança. Trazer a esperança de volta exige algum gesto maior. Eu sugiro aqui, senador, que nós comecemos a fazer audiências no Senado em que possamos ouvir essas pessoas. Vão dizer, mas é impossível saber quem chamar, não há lideranças. Coloquemos na internet para que quem quiser se inscreva, depois fazemos um sorteio. E vamos ouvir, senador Maldani, vamos chamar aqui essas pessoas.
A única coisa que a gente pede é que tire a máscara na hora que cheguem aqui e que deixem lá fora os aparelhos que eles usam para quebrar vidros. Vamos ouvir o que esses meninos têm a dizer. Vamos ouvir o que os desiludidos, como os professores do Rio, têm a dizer. Nós não podemos deixar de convocar aqui numa audiência os professores do Rio de Janeiro. Mas não é porque são do Rio, é porque são do Brasil. Eles não falarão aqui só pelo Rio, eles falarão pelo Brasil inteiro. Eu sugiro uma audiência para ouvir o que está acontecendo no Rio de Janeiro, trazendo professores, trazendo outros desiludidos e trazendo também alguns dos desesperados. E a Presidente da República, que, pelo que eu vejo, tem dito que isso é bom, ela precisa entender que isso é bom, não podemos parar, mas isso pode ficar ruim. E não devemos parar na marra. Não devemos parar de uma maneira forçada. Devemos parar pela liderança nossa, pela capacidade de conduzir esse processo na direção do que é bom. Eu não falei do bem, porque o bem significaria não quebrar. Eu quero mais que isso, eu quero na direção de um país melhor, em que ninguém precise estar parando o seu dia a dia do trabalho para fazer greves tão longas, como os professores do Rio. E pessoas não se animem para pegar carona nessas manifestações e saírem quebrando tudo que vem pela frente. A presidenta devia convocar, por exemplo, as lideranças, inclusive a oposição. Eu acho que o senador Couto não recusaria se um dia ela chamasse todas as lideranças para dizer onde é que estamos errando. Não é possível que a presidenta não perceba que nós estamos errando. Esse povo não vai à rua porque está cansado da casa. Nós estamos errando. E não temos como controlar mais da forma tradicional, seja de cooptação, como o governo, a partir de Lula, tem feito muito, coopta os grupos. Vocês notam que, por exemplo, CUT, CGT, UNE, não estão lá, porque são cooptáveis e foram cooptados. Quem está lá é quem não é, nem foi cooptado e nem é cooptável, porque não está nem organizado. Vamos fazer um debate entre nós, os líderes desse país. Não dá para juntar todo mundo. O governo federal, desde o governo Lula, tem um tal de Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social. Como é que esse conselho não discute o que está acontecendo nas ruas do Brasil, por que está acontecendo, como é que está acontecendo e para onde vai? Este conselho que está aí não vai debater, porque é feito de pessoas vinculadas só a pensar o problema econômico e social, o tal da cooptação. Mas por que, de repente, ela não faz um conselho, senador Jorge Viana, com a liderança que o senhor tem, inclusive junto ao governo, por que ela não faz uma reunião tipo Conselho Econômico para debater a crise que nós estamos atravessando? Que junte 20, 30, 50 dos líderes desse país, do governo e da oposição. E escute, pergunte, chegue lá e diga, pessoal, onde é que nós estamos errando? Não precisa ela dizer onde é que eu estou errando, porque não é só dela. Onde é que nós estamos errando? Mas nós cometemos erros, criamos uma dívida com o povo, caiu a ficha e o povo percebeu que nós, os políticos, estamos endividados com ele. E com a internet se mobilizam fácil. E aí se unem os desiludidos e os desesperados, ameaçando a instabilidade do dia a dia das pessoas. E não há hoje ameaça às instituições, mas há uma ameaça ao dia a dia. O cidadão que quer ir para casa e não consegue porque tem uma manifestação. Quem vai para o aeroporto e não consegue chegar porque tem uma manifestação. Quem vai no banco tirar dinheiro e não vai poder porque o banco foi quebrado. Isso se espalhando, sai de uma dimensão pequenininha como está hoje para uma dimensão grande nesse país. E aí inviabiliza o dia a dia. Podendo chegar também a inviabilizar as próprias instituições que hoje, felizmente, não estão ameaçadas. Por isso, as instituições, têm a obrigação de enfrentar o problema para proteger o dia a dia do cidadão sem forçar, impedir autoritariamente as mobilizações. É isso, senhor presidente. Deixo aqui essa proposta ao governo federal, que é a maior liderança do executivo, e para nós aqui fazermos isso.
Peço aqui, como presidente do Senado, que considere a ideia de audiências para debatermos por quê, como estão acontecendo essas coisas no Brasil. E eu quero saber se posso dar a palavra ao senador Maldaner. Eu serei breve, senador. Cristóvão Buarque, à primeira vista, a gente começa a pensar quando tem esses movimentos de quebra-quebra e tal, a primeira que vem à mente é baixa o pau. Acabar com isso, que vergonha é essa? Os quebra-quebra, baixa-lhe o pau. Tá? É a primeira motivação que parece que vem da cabeça das pessoas. E Vossa Excelência falando agora, comecei a refletir também, a ruminar cá comigo, uma reflexão mais profunda para ver o porquê isso. Por que está ocorrendo? Por que as pessoas, muitas delas, se infiltram nesses movimentos pacíficos, como disse Vossa Excelência, e aproveitam para se expandir, para jogar para fora aquilo que está trancado? Será que quais são as razões? O que pode ser? E aí de ouvi-las, de ter um espaço democraticamente, assegurando o direito de opinar, com garantias, de opinar sem máscaras, é claro, mas colocar à mesa, fazer uma reflexão bem aberta, por que não está conseguindo na vida, ou porque tem muitos são os privilegiados, e a gente convive ao lado sendo espizinhado, humilhado, e outros esbanjando. Será que um pouco é isso? Como? Por quê? Será que em função da situação política, das questões que estão no Brasil? Será que esses movimentos, nos últimos dias também, até o movimento Marina foi uma resposta, mexeu com as estruturas, acho que mexeu, quer dizer, alertou que nós temos que pôr os pés no chão, pensarmos mais com humildade. Eu acho que deu uma sacudida. O que está havendo? Quer dizer, eu acho que esse direito de ter uma garantia de essas pessoas sentarem de igual a igual, vamos expor, por que você usa a máscara e procura depredar? Por quê? Porque qual é a razão? Tentar auscultar isso. Acho que essa ideia é interessante. Dá oportunidade. No momento que o governo, ou que os encarregados, ou que a comissão daqui ou dali, do Congresso Nacional, enfim, ouça e se noticie isso, que está se ouvindo também esse lado para tentar socialmente sentir e tentar compreender, ver se há razões nisso, ou que medidas se deve tomar. Sem se descuidar, claro, da segurança que tem que ter, das circunstâncias, né, da atividade pública, privada, do direito de ir e vir, mas o porquê que está havendo isso. Eu acho que essa oportunidade, você se levanta e eu fiquei cá, me chamou a atenção, quero dizer isso com muita franqueza. Obrigado, senador. Senador Couto, com muito prazer. Senador Cristóvão, presidente, permita, porque o tema é de extrema relevância para o país. Senador Cristóvão, a preocupação de Vossa Excelência não é de hoje. Vossa Excelência já manifestou esta preocupação, até por escrito, né? E vem de encontro à preocupação de muitos brasileiros hoje. Eu estou muito preocupado. Lembro uma frase da artista Regina Duarte, que quando perguntaram para ela o que ela pensava de a vitória de um tal candidato, ela disse: eu tenho medo. E está acontecendo isso hoje. Vossa Excelência está preocupado com um fato concreto, que o governo federal não está dando a mínima bola. Senador Cristóvão, já houveram mortes nas ruas, já houveram feridos nas ruas, proibiram o uso da máscara, aumentou o uso da máscara, proibiram fazer a fabricação de bombas, aumentaram a fabricação de bomba caseira, e a coisa está aumentando. Outro dia eu fui à tribuna e falei em guerra civil, talvez eu tenha exagerado, mas pelo que eu sinto,
o aumento da insatisfação é incontrolável. O aumento da insatisfação é incontrolável. Vossa Excelência, daqui a pouco tempo, não precisa muito, vai dizer, eu sou testemunha de que Vossa Excelência, no mínimo, fez uma coisa: alertou a nação, alertou os poderes de que a coisa é preocupante. Às vezes, alguém que está na rua é entrevistado e perguntam a eles: por que você está aqui? Uns respondem, outros se embaralham todos para responder. É uma vontade que ninguém sabe explicar. Isso é muito sério, senador. Tem profundidade? Tem, porque está aumentando. A cada dia aumenta. A cada dia explode numa cidade. E a coisa não tem uma direção de acabar. É isso que Vossa Excelência está falando hoje. Preocupado e tentando a todo custo buscar um caminho, buscar um diálogo. Mas parece que ninguém escuta ninguém. E as coisas acontecem. Agora mesmo eu vou para a tribuna falar de acontecimentos antissociais, que o povo não quer ouvir, mas que eu tenho a obrigação de falar. E esse país, sinceramente, senador, está sem rumo. O país, senador, Vossa Excelência tem toda a razão. O país está sem rumo. Não se contém mais o que se expressa na rua. Não se contém. Não se contém. E Vossa Excelência está buscando um jeito de se conter, mas ninguém lhe ouve. Todas as iniciativas que Vossa Excelência propôs da vez passada, pelo meu conhecimento, nenhuma fluíram. Não é? E o povo brasileiro, eu não tenho a menor dúvida, em cada casa há um sentimento igual ao seu, um sentimento de preocupação. Parabéns, parabéns pela sua preocupação e por Vossa Excelência estar mais uma vez com o direito constitucional de senador da República alertando as autoridades e alertando aquilo que Vossa Excelência ama, que é a nação. Parabéns. Obrigado, senador Couto. Eu concordo que há uma falta de rumo, realmente, do governo, nossa, estamos sem rumo. E o povo percebeu isso. E tem uma arma. Senador Maldoni, a única maneira de colocar o povo hoje, sem essa manifestação atenta, a cada instante se preocupando ou se ligando para fazer um ato, é quebrar todos os computadores, para que acabe a conexão entre as pessoas, ou atender ao que elas querem. Eu acho que quebrar todos os computadores não só é impossível, como é absurdo frear a conexão que hoje permite que cada pessoa chame outros para a maciata, sem precisar de jornal, sem precisar de rádio, sem precisar de partido, sem precisar de sindicato. Então, é tentar atender. E quando eu vejo a presidenta falando que isso é ótimo, e o pior é que é mesmo, do ponto de vista de que as pessoas despertaram, me preocupa. Porque dá a impressão, às vezes, senador Couto, que é um deboche. Quando se diz, isso é o resultado de que a gente fez tanto que o povo quer mais. Não é possível que essa seja a explicação para o povo estar na rua. Quando se diz que nós já fizemos muito, por isso o povo vai para a rua, parece deboche, não parece uma afirmação sincera. E hoje, concluindo pelo que o senhor falou, o que mais me preocupa hoje é que são poucos os preocupados. O que eu mais sou preocupado é saber que o número de preocupados é pequeno. Há uma indiferença. E a indiferença talvez seja o maior combustível para que essas pequenas manifestações, quando a gente somá-las, cada uma pequenininha, mas somando, a gente veja o tamanho delas. Porque a gente vê, senador Táxi, as grandes manifestações, mas não
estou tentando concluir. Nós não estamos vendo, nós não estamos somando as pequenininhas. E a soma das pequenininhas, ao longo de um tempo, é muito mais forte e complicadora do funcionamento da sociedade do que, de vez em quando, uma grande ordeira pacífica que todo mundo vai para casa. Nós não estamos suficientemente preocupados. E essa é a minha tentativa, trazer o debate para aqui. Fazer audiências com essas pessoas e conosco, de repente só nós mesmo. Onde é que nós estamos errando? Essa é a pergunta. Onde é que nós estamos errando? Porque a falta de rumo é prova da falta de acertos. Senador Taques, depois senador Súplice. Senador Cristóvão, parabéns pela fala e pelo convite ao debate. Esta casa precisa debater, sim, esses temas. Me parece que nós estamos vivendo um momento de impaciência do cidadão. Impaciência com o que está a ocorrer. Impaciência com o status quo. Me parece que existe quase que um ar de fim de festa, um olhar meio que blasé, né? No sentido de o cidadão estar perdido e nós muito mais ainda, porque nós não encontramos a razão pela qual o cidadão está assim. Eu ouso dizer, senador Cristóvão, que é uma total desvinculação, uma total separação entre o cidadão e a classe política. Não adianta nós falarmos do partido A, B, C, D. Nós, políticos, e eu tenho orgulho de ser político, nós, políticos, não estamos atendendo às demandas sociais. Não estamos atendendo. O Brasil precisa de um momento de reflexão e, logo em seguida, passar para a ação. Veja que movimentos políticos, eleitorais, como políticos eleitorais, como o caso do governador Eduardo Campos e da senadora Marina, mais ou menos mostram um caminho. Nós temos que buscar estes caminhos, mas precisamos fazer essa reflexão e entender, né, que o tempo está passando. O tempo está passando. E nós não estamos encontrando este caminho. Nós precisamos fazer esta reflexão que o senhor está dizendo. Veja que no estado de Mato Grosso, estado que eu aqui represento para minha honra, há 50 dias, há mais de 50 dias, os professores estão em greve. Os alunos quase perderam o ano letivo. Veja que no estado de Mato Grosso, hoje, o ministro dos Esportes, o deputado Aldo, disse que a principal obra de mobilidade urbana da cidade não ficará pronta. O chamado VLT, 1 bilhão e 500 milhões. Nós estamos gastando mal, e o cidadão, ele quer resultado. Este é o fim de festa. Parece que é aquela xepa da feira o que está a ocorrer. Obrigado, senhor Taques. Senador Súplice. Senador Cristóvão, considero da maior relevância que Vossa Excelência tenha hoje ocupado a tribuna para uma reflexão sobre as manifestações. São tão importantes que elas possam ocorrer, mas é tão importante também que elas, sobretudo, se caracterizem pela forma não violenta. Eu quero aqui externar a todos aqueles que têm realizado manifestações, na leitura das notícias, observo que, inclusive, há ocasiões em que pessoas que certamente não seriam o objeto principal do protesto, como um morador de rua que, de repente, precisou segurar com muita força o seu colchão, porque alguns que protestavam queriam fazer daquele colchão do morador de rua um objeto de incêndio no meio da rua, e ele, então, conseguiu proteger. Só para dar um exemplo, além de outro episódio que aconteceu quando moradores estavam realizando um protesto, isso em São Paulo, e de repente um automóvel explodiu e feriu diversas pessoas que estavam ali naquelas manifestações. É importante que as pessoas possam perceber que a violência acaba muitas vezes atingindo as pessoas de uma maneira contrária aos objetivos dos manifestantes.
E essas pessoas têm muito o que aprender com aqueles que ensinaram como a luta com as características da não violência muitas vezes é vitoriosa e do ponto de vista até da moral do movimento, algo que passou a ser admirado ao longo da história, como nos exemplos de Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. Então, queria aqui dizer, é muito importante que as pessoas estejam de fato se manifestando, possam ser ouvidas, mas o apelo para que aprendam com aqueles que foram bem-sucedidos com a luta não violenta. Meus cumprimentos, senador Cristóvão Buarque. Senador Suplicy, eu agradeço, eu concluo pelo tempo já demorado, mas quero dizer que a pergunta-chave é por que esses meninos estão indo para a rua quebrar coisas? Eu chamo meninos, podem chamar de vândalos também. Por que eles estão indo? Se a gente não entender o porquê e descobrirmos qual é a nossa culpa na ida deles, o seu apelo não vai ser atendido. É isso, senhor presidente. Eu agradeço.